Se você tem medo de filme de terror, esse vídeo realmente não é pra você. Ou talvez seja melhor não assistir à noite ou mesmo sozinho. Nossas histórias de hoje são só pros corajosos, porque muito mais assustador do que um filme de terror é saber que essa história é real. Vamos contar sobre 2 filmes que foram baseados em histórias reais sobrenaturais. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Número 1. O Exorcista. Bom, quase todo mundo já ouviu falar do filme O Exorcista, mas o que nem todos sabem é que esse filme foi inspirado em um caso real e que aconteceram vários fatos sinistros com os atores e outros envolvidos com essa obra. Mas vamos por partes, como diria Jack, o Estripador. Nesse lendário filme, uma bela garotinha é possuída e começa a ter atitudes assustadoras, como a de girar sua cabeça, como uma coruja, flutuar sobre sua cama, vomitar a gosma verde. Bom, ela nem precisava fazer tudo isso já para nos apavorar, bastava mostrar o seu rosto e aquela voz horripilante. Bom, em decorrência disso, um padre fez vários exorcismos para livrar a pobre menina desse tormento que ela passava. Infelizmente, essa história não foi só ficção, foi baseada na história de um menino norte-americano que sofreu com terríveis possessões por volta dos anos 50. O boato que se espalhou e que chegou até a imprensa, chocando a cidade de Cottage, era que o garoto teria tentado se comunicar várias vezes com seu querido e falecido tio através da tábua de Ouija. Bom, sabe aquela que se usa de forma semelhante à brincadeira do copo, trazendo as respostas dos espíritos? Pois bem, o seu tio era a pessoa mais próxima a ele, então era grande o desejo dele de conversar e ter notícias do tio. Porém, após algumas tentativas, fatos muito estranhos começaram a acontecer. Como houve som de coisas caindo e passos vindos do além, também sons semelhantes aos de madeiras sendo arranhadas. E o menino também começou a agir de forma estranha, e ele até conseguia mover objetos mesmo estando longe deles. Foi então que aquela família resolveu chamar um pastor para ajudá-los a se livrar daquele espírito maligno. O pastor chegou a dormir ao lado do menino, porém manteve o menino amarrado para estudar o caso com segurança. E mesmo amarrado, os cobertores, móveis e objetos de repente pareciam em outras posições e até arranhados. O mais assustador foi quando apareceu no corpo do garoto cortes que formavam palavras demoníacas. O pastor acabou pedindo ajuda de um padre e foi então que notaram o quanto objetos sagrados como o crucifixo o faziam reagir com agressividade e repulsa. Foram necessárias dezenas de sessões de exorcismo e finalmente um belo dia o garoto disse que não se lembrava do que havia acontecido e não ocorreram mais fatos assustadores com eles. Que alívio, hein? Imagina só que sofrimento que foi essa história para todos os envolvidos e principalmente, claro, para a criança, né? Mas em relação aos que participaram do filme O Exorcista, nem todos saíram ilesos. Conta-se que houveram 9 mortes, sendo 2 atores e outros ligados a produções, e uma das atrizes feriu seriamente a sua coluna durante a gravação de uma cena. Se não bastasse isso, pegou fogo no set de filmagem, e o único local que não foi incendiado foi justamente o quarto da possuída. Bom, isso no mínimo é bizarro, você não acha? Bom, depois desses acontecimentos, ao que tudo indicam sobrenaturais, entre outros, a equipe que já estava assustada teve a assistência de um padre que foi abençoar o local e repreender ali todo o mal. E você, já assistiu O Exorcista? A pergunta que fica é, você teria coragem de fazer parte daquele elenco? Número 2. Invocação do Mal. Certamente você já assistiu algum filme sobre casas mal assombradas, como aquele típico roteiro onde a família com criança se muda para uma casa que é afastada de tudo e de todos, e que espíritos começam a assombrar, fazendo móveis se mexer, barulhos e vozes surgirem do nada. Só de falar nisso já dá um friozinho na barriga, né? Eu é que não vejo esses filmes. E se eu te contar que muitos desses filmes foram baseados em histórias reais? Sim, como é o caso do Invocação do Mal 1, que é baseado na história real da família Perron, onde o casal Roger e Carolyn, com suas 5 filhas, se mudaram para uma casa com essas típicas histórias. E a continuação dessa história você já pode imaginar, né? Logo começaram a ouvir vozes, objetos se mexendo sozinhos, cheiros fétidos, dentre outras manifestações que no mínimo te fariam querer se mudar do local no mesmo dia. Aliás, uma pergunta que não quer calar: por que é que essas pessoas não trocam de casa? Meu Deus, se muda, amigo.
Pois é, acho que isso passa pela cabeça de todos que assistem o filme, porém para fazer uma mudança de casa não é algo que se faça do dia pra noite. Bom, não é tão simples arrumar um novo comprador pra casa e nem arrumar outra casa pra morar, então eles acabam convivendo lá com essas assombrações que querem a casa pra elas, ou que até mesmo precisam de ajuda. Bom, voltando para a história da família Perron, segundo contam, no início eles ficaram de boa com os espíritos. As crianças fizeram até amizades e brincavam com alguns. Consegue acreditar nisso? Mas depois de um tempo, outros espíritos não tão amigáveis começaram a demonstrar atitudes violentas, desesperadas e apavorantes, como puxar o cabelo das crianças, bater as portas, fazer pedidos de ajuda e todo tipo de coisa que esses espíritos fazem, sabe? Bom, buscando por respostas, foi descoberto que várias gerações da mesma família haviam sofrido muito ali, até mesmo com alguns membros sendo assassinados, estuprados ou tiraram a própria vida. Foi então que eles pediram a ajuda de um casal que investigava coisas paranormais. Sim, lá nos Estados Unidos a profissão de caça-fantasmas é real. Porém, a família relatou que isso só fez os fenômenos piorarem, certamente irritaram demais os espíritos. E diferente do que acontece nos filmes, eles não conseguiram resolver os problemas não. Assim sendo, a família, que alegava não ter condições para mudar de casa, continuou morando no mesmo lugar e convivendo com as assombrações. Loucura, né? Deviam ao menos ter cobrado o aluguel dos fantasmas. Mas me conta você viveria tranquilo tendo esses inquilinos em sua casa? Deixa aqui nos comentários e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.